pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje trago mais um vídeo de comparação. Eu venho comparar duas bases matte da Primark. Elas dizem exatamente a mesma coisa, são da gama My Perfect Color, dizem Matte Foundation e Natural Medium Coverage, Matte Finish e Oil Free. E aqui estão elas, como veem, dizem exatamente a mesma coisa, basicamente só muda a embalagem. Por sim, eu venho ver se alguma coisa alterou na fórmula, se uma substitui a outra ou se são totalmente diferentes e se há diferenças ou não, qual delas recomendo. Primeiro lançaram esta e depois esta. Esta é no tom light beige e esta é no tom nude. Eu ia comprar o mesmo tom que esta, mas já não tinha, só tinha tons escuros, por isso vai ser dois tons diferentes. O que interessa é ver se alguma coisa difere ou não. Vocês percebem, ok? Eu sei que vou ter dois lados diferentes, duas cores completamente diferentes, mas não interessa. Esta base eu já uso há imenso tempo e considero das melhores bases com acabamento mate. Ela é bem sequinha, mas confortável, não fica aquele acabamento demasiado seco, não fica desconfortável, não esfarela, nada. É um mate perfeito, a pele fica lisinha, perfeita e não deixa aparecer qualquer brilho, independentemente do primer que vocês usem por baixo, ela fica sempre mate. Não fica com aquele aspecto aveludado, não fica a esfarelar, fica um aspecto muito bonito mesmo. Quando eu quero uma base com este tipo de acabamento, eu nem penso duas vezes, eu vou logo para esta agora, eu gosto mesmo muito e foi super barata, como todas as bases da Primark são. Como veem, as duas são pump, ou seja, é de carregar. Esta traz 40 ml e esta 30, ou seja, esta traz um bocadinho mais. Confesso que gosto mais deste tipo de embalagem, para além de achar super profissional, o produto começa a subir e conseguimos ver a quantidade de produto que temos, enquanto que esta não. Sinceramente, eu acho que nunca usei esta base, eu acho que só testei para ver o tom, mas eu nunca cheguei a usá-la. Ok, sem mais demoras, vamos lá comparar estas duas meninas. Já sabem que eu gosto de aplicar de um lado da cara uma base, do outro lado outra, eu vou dividir a cara a meio. Eu vou dividir a cara a meio para vermos a diferença entre elas. Ok, mais pertinho para vermos melhor as cenas. Por acaso esta base é muito boa, é das melhores na minha opinião. E eu costumo misturá-la com outras bases para matificar um bocadinho mais. Ainda ontem misturei com a da Fenty. Eu tinha a pele um bocadinho mais oleosa e eu queria usar a da Fenty ontem. Por isso eu usei apenas um pump desta e matificou logo a pele. É uma cena brutal. Ela matifica mesmo muito. É incrível como eu nunca consigo fazer uma linha à direita. Nunca! Eu vou chamar esta de primeira e esta de segunda porque esta foi lançada primeira. Então deste lado eu vou aplicar a primeira base e do outro lado vou aplicar a segunda. Primeira camada aplicada. Esta base tem cobertura média. O que eu gosto de fazer é aplicar uma camada leve, sem tentar pôr muita base para tapar. Primeiro ponho uma camada leve e depois vou aos sítios que eu preciso esconder melhor, que neste caso é as minhas sardas, e aí ponho um bocadinho só nessa área. E aí já cobre melhor. Ela nunca chega a ter cobertura alta, mas fica bem lá perto. Ela cobre muito bem como uma segunda camada e dá para construir na boa, que não fica pesada, a textura é na mesma leve. Como veem, ela fica logo mate, ela não seca logo, dá tempo para trabalharem o produto, mas fica logo mate na pele. Veem a diferença da minha testa, por exemplo? Não aparece qualquer brilho e eu gosto muito do aspecto que dá. E como eu disse, deste lado vou aplicar a segunda base. Vocês verem melhor, esta é a primeira base e depois a segunda. Em termos de cobertura, elas são exatamente iguais, têm ambas cobertura média
e dá para construir. Podem aplicar outra camada que não fica pesado, não fica demasiado seco e cobre melhor as zonas que vocês querem cobrir. Ambas neutralizam as áreas vermelhas, não se vê qualquer zona de cor na minha pele porque neutralizou tudo. Uma coisa que eu reparei logo mal apliquei foi o cheiro. A segunda base tem um cheiro mais intenso que a primeira. A primeira não se sente quase nada, é super leve, bastante fresco e acaba por passar, enquanto que a segunda ainda se nota um bocadinho após a aplicação, mas depois também desaparece. A segunda base tem um aspecto um bocadinho mais aveludado que a primeira. Em termos de textura, elas são diferentes. A segunda base minimiza mais os poros e suaviza essa área do que a primeira. A primeira consegue-se ver aqui uma certa textura dos poros e a segunda praticamente nada. Não estão a deixar aparecer qualquer brilho, nem são exatamente iguais, elas são mesmo mate, mas não fica a secar a pele, não fica a ressecar, nem fica a esfarelar. Vocês sabem que a minha parte crítica é o nariz, está sempre a esfolar e nenhuma nem outra destaca isso. Outra coisa que eu reparei que elas são exatamente iguais é o facto de não secarem logo, ou seja, dá-vos tempo para trabalhar o produto e espalhar bem a base, porque apesar de serem mates, espera-se que seque logo e seja um bocadinho mais difícil de aplicar, mas estas não, tanto uma como outra demoram, levam o seu tempo, mas depois secam logo. E como veem, nenhuma nem outra está a quebrar nas linhas, está bastante minimizado e eu não usei qualquer primer, eu esqueci-me de mencionar isso, mas eu não usei qualquer primer, deixei mesmo a base trabalhar sozinha. Ou melhor, as bases. Temos duas. Por isso, as únicas diferenças que eu vejo entre elas é que a segunda é mais aveludada que a primeira e a segunda minimiza melhor os poros que a primeira. Em relação à textura, esta é a base número 1, esta é a base número 2, elas são exatamente iguais, são ambas espessas e cremosas. E agora, entre uma e outra, qual é que eu gosto? Porque eu recomendo as duas, tanto uma como a outra são ótimas, mas qual é que eu gosto mais? Qual é que eu me vejo a usar mais? Eu vou optar pela base número 1, isto porque, como eu disse, a base número 2 tem um aspecto um bocadinho mais aveludado. É uma coisa mínima, assim como minimizar os poros, mas eu noto isso, estou a comparar. Mas em termos de minimizar os poros, para mim não é um problema, porque eu uso um primer exatamente para isso, por isso para mim é igual aparecer ou não aparecer na base, porque depois do primer não aparece, garanto. Mas no aspecto aveludado é que eu prefiro não ter, eu prefiro o aspecto do número 1, que é mate e não é aveludado. E é tudo para o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido útil e vemo-nos no próximo.